E vamos falar hoje no quadro Cidadania de um assunto muito importante e relevante em nossa sociedade. No Brasil, o Estatuto do Idoso estabelece direitos dos idosos e são previstas punições a quem os violarem. Isso para garantir qualidade de vida e proteção. O Tarek Cardoso entrevistou a advogada Lana Castelões. Ela atua na área da família e direito dos idosos. Vamos acompanhar. Neste dia 26 de julho, comemoramos o Dia dos Avós, momento em que a igreja celebra a festa de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. A vovó e o vovô, que carinhosamente são considerados mães e pais duas vezes, são em sua maioria idosos. Por isso, em nosso quadro Cidadania de hoje, nós vamos conversar sobre o direito dos idosos com a advogada Lana Castelões. Lana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer, já deixar claro para o pessoal, quem são os idosos perante a lei brasileira? Olá, pessoal. Bom, os idosos, eles são as pessoas consideradas de 60 anos de idade ou mais. Então, a nossa lei, o nosso ordenamento jurídico, ele faz uma classificação aí de faixa etária. Então, a pessoa com 60 anos de idade ou mais já é considerada como idoso no Brasil. E hoje em dia, né, quais são os pilares dos direitos dos idosos? O que se destaca aí dentro das leis, das ordens, né, que ordenam essa questão do direito dos idosos no país? Então, pessoal, a pessoa idosa ela é considerada como vulnerável, bem como a criança, bem como o adolescente, bem como mulheres em estado de violência doméstica. São categorias de pessoas consideradas para a lei vulneráveis. Então, precisa, por exemplo, ter uma prioridade aí na execução dos seus direitos. O idoso ele tem absoluta prioridade quanto ao exercício dos seus direitos em relação aos demais cidadãos. Por exemplo, numa fila de um posto de saúde ou até mesmo de uma clínica particular, o idoso ele tem que ser atendido primeiro. E se esse idoso tiver 80 anos, ele ainda tem prioridade acima dos demais idosos, devido à sua condição de saúde ser mais delicada. Você acha que esse amparo que a nossa lei dá é para garantir mesmo os direitos deles? Ou você acha que se a gente fosse uma sociedade mais respeitosa com eles, não precisaria de tantas regras e leis? Com certeza, né? Uma sociedade que poderia aí reconhecer a dignidade da pessoa humana, né? Não necessitaria de tantas leis, não só em relação aos idosos, mas em relação a todos os cidadãos em geral. E você acredita, né, nesse momento, que a sociedade brasileira ela tem aprendido a respeitar mais os idosos? Infelizmente, o que a gente vê é o contrário, viu? Infelizmente, as pessoas elas estão cada vez mais impacientes, estão cada vez mais estressadas. A lei muitas vezes não é obedecida, então precisa de uma fiscalização do Ministério Público, né? A gente vê, por exemplo, em clínicas particulares, muitas vezes um idoso que pede atendimento prioritário, ele não tem esse atendimento e não tem justificativa para isso, né? Então, a gente precisa de uma maior fiscalização do Ministério Público em relação ao direito dos idosos. Dentre os casos que aparecem aí no seu escritório, quais são os direitos dos idosos que são mais desrespeitados? Olha, aqui no escritório, como a gente trabalha muito com direito de família, aparece muita interdição. Mas essa ação de interdição seria para aquele filho, né, pudesse ter uma responsabilidade reconhecida pela lei e assim poder cuidar desse idoso. Porque às vezes, pessoal, esse idoso ele tem uma aposentadoria, só que devido à capacidade mental reduzida, ele acaba que deixa de pagar um plano de saúde, deixa de ter uma alimentação saudável, e isso vai interferir diretamente na sua saúde e o seu quadro de saúde pode piorar. Então, nós temos aqui muita busca para promoção de ação de interdição de idosos, que é onde um dos filhos
se torna responsável por aquele idoso, como se fosse uma criança mesmo, sob a guarda daquele filho. E aí ele tem o direito, entregue pela lei, de administrar o patrimônio daquele idoso. Lembrando que essa administração, inclusive, ela pode ser prestada, pode ser feita a prestação de contas pelo próprio juiz, que defere ali a curatela, né? Porque quem se torna responsável por um idoso interditado, ele se torna curador daquele idoso. E o abandono de idosos, assim, nessa condição de incapazes, né? Por exemplo, a questão do Alzheimer, por exemplo, é um crime? Sim, é um crime. Inclusive, ele é definido pelo Estatuto do Idoso, que é um regramento jurídico especial que rege justamente os direitos dos idosos. Então, o filho que abandona o pai, a filha que abandona o pai, ou até mesmo o neto que faz isso, pode incorrer em crime por abandono, inclusive pode ser aí excluído dos direitos hereditários, pode perder o direito à herança. Ilana, quando, por exemplo, o idoso não tem filho, né, não tem netos, fica os responsáveis, então, sobrinhos, outros parentes próximos, como que é o direito desse idoso vai ser assegurado? O Estado também passa a ter tutela sobre ele, a cuidar dele, responsabilidade sobre ele? Sim, o nosso Estado, como sendo um Estado democrático de direito, ele é baseado em direitos sociais. Aqueles ali do artigo 5º da Constituição Federal, né? Onde declara que todos temos direito à saúde, à educação, à moradia. Então, os idosos, além de terem esses direitos, eles têm prioridade sobre os demais cidadãos em relação a esses direitos. Então, sim, o Estado ele tem responsabilidade para cuidar desses idosos, inclusive o Estatuto do Idoso ele é bem específico em relação a isso. Mas, se tiver parente vivo, esse parente pode sim ser responsabilizado para, então, ter um cuidado mais próximo com esse idoso, com essa pessoa idosa. Lana, as pessoas que estão nos assistindo, alguma delas pode se deparar, né, com situações aí que os idosos não estão tendo seus direitos respeitados, não estão sendo cuidados devidamente. Como que deve denunciar isso? Quais são as atitudes que essa pessoa deve tomar se ela sabe, então, que o idoso não está tendo seu direito respeitado? Ah, tá ótimo. Tem um telefone que o próprio governo federal disponibiliza para qualquer agressão a direitos de pessoas vulneráveis, sendo essa pessoa idosa, sendo essa pessoa um adolescente, uma criança em estado de risco ou até mesmo uma mulher vítima de violência doméstica. Esse telefone é o 180. Então, quando alguém perceber que um idoso está sendo agredido, que um idoso está em estado de abandono, então essa denúncia pode ser realizada através do 180. E se tem algum familiar que tem alguma dúvida em relação ao cuidado do seu idoso, né? Todos nós temos um idoso dentro de casa, próximo. Então, quais seriam os cuidados que essa pessoa poderia ter? Procure um advogado da sua confiança e tire suas dúvidas, porque talvez pode ser mais fácil do que você imagina, né? O cuidado com esse idoso. Ana, agora eu vou te fazer um apelo também um pouco emocional, né? Lembrando aí dos seus avós, dessas pessoas queridas que a gente gosta tanto, né? Eu lembro também dos meus avós agora neste momento. Queria pedir para você então deixar uma mensagem para o pessoal de casa como é importante o respeito do direito dos idosos e principalmente nesse dia especial do direito dos nossos avós. Olha só, é difícil, não é fácil. Eu moro, por exemplo, com um pai que tem Alzheimer, ele tem 86 anos de idade, então é como se fosse uma criança mesmo que a gente tem que dar proteção. A nossa vida muda, mas cada dia a gente vai tendo aí surpresas, né, que satisfazem a nossa alma, o nosso coração, e eu nunca me arrependi e nunca vou me arrepender de estar cuidando do meu pai nos últimos anos de vida dele. Eu acho que quem cuida de idosos respeita a sua própria história, porque os nossos pais, os nossos avós, eles fazem parte da nossa história. Então, que agora nós possamos retribuir todo o cuidado que nós tivemos quando eles ainda tinham saúde para cuidar da gente.
Uma bonita reflexão aí da Lana. Lana, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você aí.